Aleluia. Aplauda o Senhor pela vida da nossa pastora. Deixa o Senhor te usar. Aleluia. Obrigada. Graça e paz. Ih, vocês estão fracos, gente. Misericórdia. Graça e paz. Vocês estão felizes com Jesus? Deus é bom? O tempo todo? Isso é verdade, né? Ele é tão bom que você está aqui nessa noite. Coloque a mão no seu coração, feche os seus olhos. E eu vou te convidar a você orar junto comigo. E você vai começar a falar com o Senhor. O que é que você quer que Ele fale contigo? Comece a apresentar a Ele a sua mente, o seu coração nessa hora. Comece a orar. Comece a colocar a expectativa naquilo que Ele tem para falar contigo nessa noite. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado pela Tua fidelidade, obrigado por esse dia. Obrigado por tudo que o Senhor já fez e tudo que o Senhor ainda fará, ó Pai, nas nossas vidas nessa noite. Pai, eu apresento a Ti a Tua igreja diante do Senhor. Apresento cada coração, cada mente. Toca agora, Espírito Santo, em cada coração. Que a Tua palavra, ó Pai, possa achar em cada mente, em cada coração, um portal acessível, ó Pai, aquilo que o Senhor vai ministrar no nosso coração. Nós declaramos silenciada toda voz que não seja do Senhor, todo espírito contrário que não seja o Teu Espírito Santo não tem liberdade nesse ambiente. E que a Tua palavra, ó Pai, ela possa penetrar os nossos corações como uma espada de dois gumes, ó Pai, capaz de dividir juntas e medulas e discernir o intento do coração. Cumpre a Tua palavra nessa noite, que a Tua palavra não volte para Ti vazia, mas que ela cumpra o propósito para o qual, ó Pai, será lançada no nosso coração nessa noite. Prepara a Tua igreja, ministra Espírito Santo. Seja o Senhor Espírito Santo a falar cada palavra. Seja o Senhor Espírito Santo a trazer discernimento, palavra de sabedoria, de conhecimento nessa noite. E o Teu nome seja glorificado, o Teu nome seja exaltado, o Senhor seja revelado e engrandecido mais uma vez, ó Pai, no nosso meio. Por isso eu te apresento a minha vida, te apresento a vida de cada um que está aqui presente, de cada pessoa que está nos assistindo, que está nos ouvindo agora. Que todos nós sejamos tocados pelo poder do Teu Espírito Santo. E que a Tua palavra gere em nós transformação, mudança de mente, metanoia nessa noite, ó Pai. Que nós não venhamos a sair desse ambiente, da manifestação da Tua glória, da forma como nós entramos. Mas que nós venhamos a sair daqui, ó Pai, convictos de que o Senhor falou conosco. E que nós vamos ouvir a palavra que o Senhor quis que nós estivéssemos ouvindo nessa noite. Que não seja, ó Pai, o que nós queremos ouvir, mas seja aquilo que nós precisamos ouvir nessa noite. É isso que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém? Pode colocar o tema. Essa palavra o Senhor me deu há muito tempo e eu queria pregar outra coisa. Eu falei, Jesus. E aí, na sexta-feira, Deus usou o pastor Wesley para confirmar que essa seria a palavra que eu estaria trazendo para a igreja nessa noite. Amém? Glória a Deus. Quando nós falamos em festa, é muito bom. E muitas vezes nós usamos essa frase, a festa no céu, quando o pecador se arrepende, e a gente acha que é só no momento aqui onde a pessoa levanta a mão e entrega a vida para Jesus, ou está desviado e volta para os caminhos do Senhor. E é isso que o Senhor quer nos ensinar nessa noite. Ele quer nos dizer que há uma festa do céu, não é só nesse momento. Amém? E é sobre isso que nós vamos estudar e que a sua mente seja bem alerta àquilo que o Senhor quer falar aos nossos corações nessa noite. E para isso, abra a sua Bíblia lá em Lucas, capítulo 15. Deixa eu olhar a hora, né, gente? Misericórdia. Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 15, a partir do versículo 1. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. Glória a Deus. Essa igreja é maravilhosa.
Por isso que eu amo essa igreja, gente. Uma igreja bibliocêntrica. Acho os textos rapidinho. Então vamos ler. Lucas capítulo 15. Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Os fariseus e escribas murmuravam, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Então Jesus lhes contou esta parábola. Qual de vocês é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que perdeu até encontrá-la? E quando a encontra, põe-se sobre os ombros, cheio de alegria. E indo para casa, reúne os amigos vizinhos, dizendo: alegrem-se comigo, porque eu já achei a ovelha perdida. Digo a vocês que assim haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos, que não necessitam de arrependimento. E ele continuou: Ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perdeu uma delas, não acende a lamparina, varre a casa e a procura com muito empenho até encontrá-la? E quando a encontra, reúne as amigas e as vizinhas, dizendo: alegrem-se comigo, porque eu achei a dracma que eu tinha perdido. Eu afirmo a vocês que a mesma alegria existe diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Jesus continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço disse ao pai: pai, eu quero que o Senhor me dê as partes dos bens que me cabe. E o pai repartiu o bem entre eles. Passando muitos dias, o filho mais moço, ajuntando-se tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo de forma desenfreada. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um dos cidadãos da terra e este o mandou para o seu campo a fim de cuidar dos porcos. Ali ele desejava alimentar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morrendo de fome? Vou me arrumar, voltar para o meu pai e dizer-lhe: pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado seu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E arrumando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou. E o compadeceu dele, correndo, o abraçou e o beijou. E o filho disse: pai, pequei contra Deus e diante do Senhor, já não sou digno de ser chamado seu filho. O pai, porém, disse aos servos: tragam depressa a melhor roupa e vistam nele. Põe um anel no dedo dele e sandália nos pés. Tragam e matem um bezerro gordo. Vamos comer e festejar. Porque este meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Ora, o filho mais velho estava no campo. Quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu as músicas e as danças. Chamando um dos seus empregados, perguntou o que era aquilo. E ele informou: o seu irmão voltou. E por tê-lo recuperado com saúde, o seu pai mandou matar um bezerro gordo. O filho mais velho se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava convencê-lo a entrar. Mas ele respondeu ao pai: faz tantos anos que eu sirvo ao Senhor e nunca transgredi um mandamento seu, mas o Senhor nunca me deu um cabrito sequer para fazer uma festa com os meus amigos. Mas quando veio este seu filho, que sumiu com os bens do Senhor, gastando tudo com prostituta, o Senhor mandou matar o bezerro gordo para eles. Então o pai respondeu: meu filho, você está sempre comigo. Tudo o que é teu, tudo que eu tenho é seu. Mas era preciso festejar e alegrar-se, porque este seu irmão estava morto e reviveu. Estava perdido e foi
encontrado. Amém. Então, esse texto é muito interessante, porque todas as 3 parábolas vai falar de arrependimento. Né? Talvez você dissesse assim, talvez, pastora, o tema não seria arrependimento? Não. É porque muitas vezes nós permitimos que o pecado gere em nós tanta culpa, que a gente não para pensar que quando nós nos arrependemos, o que é que isso acontece? Aqui nós vamos ver que Jesus, esse capítulo começa, que Jesus veio para os santos. Foi isso? Para os justos? Não, ele veio para os pecadores. E Jesus, ele é criticado por isso. Porque eles olham e eles falam assim, quem é esse? Nossa, se ele realmente fosse o Filho de Deus, nossa, se ele realmente fosse santo, ele não ia se misturar com esses pecadores, com esses fariseus, com esses publicanos, cobradores de impostos, ladrão, que faz tudo errado, que cobra mais para aumentar o seu salário, que tira daquele que não tem. E a gente precisa entender, e muitas vezes nós nos colocamos nesse lugar, e muitos de nós, hoje já temos Jesus, mas antes de ter Jesus na nossa vida, nós éramos comparados a essas pessoas. Então, Jesus entrou na nossa vida para transformar. Por quê? Porque nós não éramos dignos. Quantos ainda não aceitam Jesus, não quer que Jesus entre na sua vida, porque se acha indigno? Porque se acostuma com a vida que tinha antes. E é interessante porque em vários textos vai dizer que os pecadores, eles iam ter com Jesus. Eles queriam ouvir Jesus. Os pecadores eram aqueles que seguiam a Jesus. Nós vamos ver lá em Marcos 2, 15 a 17, vai dizer, achando-se Jesus à mesa, na casa de Levi, estavam junto com ele, com seus discípulos, muitos publicanos e pecadores. Porque estes eram muitos e também seguia a Jesus. E os escribas e os fariseus, vendo Jesus comer em companhia dos pecadores e publicanos, perguntaram aos seus discípulos, por que ele come e bebe com os publicanos e pecadores? Tendo ouvido isso, Jesus respondeu, os sãos não precisam de médicos, e sim os doentes. Eu não vim chamar o justo, eu vim chamar os pecadores. Então Jesus, ele veio para nos alcançar. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Nós éramos escravos do pecado. O pecado nos dominava, o pecado nos controlava, o pecado conduzia a nossa vida. Não adianta a gente dizer que era outra realidade que não era. Mas Jesus, essa parábola começa a dizer que ele veio para essas pessoas. Ele veio para alcançar os que estavam perdidos. E os fariseus e os escribas, eles se achavam tops. Eles já conheciam toda a Torá. Então eles não precisavam de mais nada. E muitas vezes nós nos colocamos nesse lugar. Achamos que nós não precisamos de Jesus. Achamos que a nossa vida é tão boa. Ou às vezes nós buscamos Jesus quando a nossa vida não está boa. Então a primeira coisa que essa parábola nos ensina é que Jesus veio por causa de nós, pecadores. Porque havia o pecado, Jesus precisou vir à terra. O amor de Deus é tão grande que o pecado que foi cometido por Adão e Eva, que hoje nós, seres humanos, carregamos até hoje, Jesus veio para mudar essa realidade. Então Jesus veio por causa de nós, então ele veio para os pecadores, para os perdidos, para aqueles que não eram alcançados, para aqueles que não eram amados, para aqueles que não eram vistos. Só que essa realidade ela precisa mudar na nossa vida. Eu sei que nem todo mundo concorda, mas eu sempre digo, eu vou fazer uma pergunta aqui para vocês antes de concluir o meu raciocínio. Quem aqui faz pão? Quem faz pão, gente? Vocês não fazem pão? Vocês são padeiros?
Quem aqui, uma pessoa chega perto de você e diz que está sentindo alguma coisa, você fala assim, eu tenho um remédio bom que você pode tomar e aí você vai ficar curado. Tem? Quem é que faz isso? Você é médico? Por quê? E você não é padeiro, por quê? Porque padeiro é quem faz o quê, gente? Trabalha em padaria e ele faz pão todo dia, certo? Quem é considerado médico é quem estudou e a vida dele, a profissão dele é medicar as pessoas, é curar as pessoas. Tá certo até aí? Quem aqui às vezes ensina o outro e não é professora? Não é professor. Por quê? Porque professor e professor estão ali todo dia fazendo a mesma coisa. Tá tudo bem até aqui? Agora eu te pergunto, onde é no Novo Testamento que diz que nós somos pecadores? Todas as cartas, elas são dirigidas aos santos da igreja. E muitas vezes nós pecamos porque o nosso posicionamento é permanecer no lugar de pecador. E aí a gente aceita. Eu digo, não, eu sou pecador, então o pecado ele continua me dominando. Eu continuo no lugar de escravidão do pecado porque eu ainda não entendi que se eu tenho a vida de Deus dentro de mim, eu não posso mais viver pecando. Porque pecador é aquele que tem uma vida no pecado, é aquele que peca todos os dias, é aquele que não muda a sua mente. Isso é um pecador. E que nós somos um santo, que nós buscamos nos santificar todos os dias, deixando que a palavra nos convença dos nossos hábitos antigos, e nós buscamos todos os dias ter uma nova vida. Nós buscamos todos os dias deixar que a palavra mude a nossa mentalidade, em Romanos 12:2. E a palavra diz que quando nós cremos em Jesus, aquele que mentia, não mente mais, aquele que roubava, não roube mais. Por quê? Porque eu entendo que essa realidade antes de Jesus, ela não cabe mais para mim. E aí você se coloca nesse lugar. Porque se eu entendo que eu tenho a natureza de Jesus, eu vou ser constrangido pela natureza pecaminosa. Porque eu entendo que Ele está dentro de mim, e se Ele está dentro de mim, eu não posso fazer nada que desagrade a Ele. Então, a primeira realidade que nós devemos entender, Ele veio para os pecadores, mas não para a gente viver numa vida de pecado. Para a gente deixar que a palavra nos convença daquilo que está errado. O que é pecar, pastora? É você fazer aquilo que desagrada a Deus. E é possível. Por que é possível? Porque o Espírito Santo está dentro de nós. Pode acontecer que a gente peque? Pode, mas eu não posso aceitar isso como uma realidade, como uma identidade, senão não fazia sentido Jesus morrer numa cruz e a gente continuar com a mesma identidade, no mesmo posicionamento. Não mudaria nada na nossa vida. Então, de que adiantou a morte na cruz? Ele veio para os pecadores, mas não deixar que o pecador continuasse na mesma realidade. Então, a partir de hoje, comece a dizer, eu sou santo. Por que você é santo? Porque existe o Espírito Santo dentro de você. E todos os dias, quando você for fazer algo que desagrada dele, ele é o primeiro a te dar o alerta. Não faz isso, não fala isso. Não pense assim. Então, quando eu entendo que a minha vida é uma vida de santidade, minha palavra diz, sem santificação ninguém verá a Deus. Então, se eu me coloco nesse lugar de pecador, eu jamais vou experimentar dessa vida de santificação. Eu jamais vou conseguir que a minha vida faça a diferença que ela precisa fazer na vida de outras pessoas. Então, Jesus veio para os pecadores, mas para nos tornar santos. Amém, igreja? E a partir do versículo 4 até o versículo 7, Jesus não desiste de nós.
E essa parábola, ela falou muito comigo. Que vai falar da parábola da ovelha. E me chamou a atenção porque, pelo texto, esse homem, esse pastor, ele estava no deserto com as 10 ovelhas. Estavam as 10 ovelhas. E ele se dá conta que uma delas perdeu. Uma delas se distraiu. Uma delas se separou do rebanho. E me chama a atenção que ele olha e ele deixa as 99 no deserto e ele vai em busca daquela que se perdeu até encontrá-la. Me chama muito a atenção isso que ele vai buscar. Ele não desiste. E quantas vezes é a gente que desiste da gente mesmo? E Deus está te dizendo, Ele não desistiu de você. Ele não desistiu da promessa. Ele não desistiu dos planos dEle. Ele não desistiu da sua família. Ele não desistiu de você. E às vezes nós deixamos que outras vozes, nós deixamos que as situações do nosso dia a dia façam-nos sentir que Deus esqueceu de nós. Que Jesus nos abandonou. E aqui ele está dizendo que por mais que nós venhamos a nos perder, por mais que nós venhamos a nos desviar do rebanho, ou do propósito, ou da promessa, daquilo que ele tem para a nossa vida, essa parábola vai nos ensinar que ele vai estar o tempo inteiro nos procurando. E ele vai aonde for necessário. Não importa onde nós estivermos. Ele vai nos procurar. E por que isso falou muito comigo? Porque quando eu estava estudando essa palavra, o Espírito Santo me fez voltar 15 anos atrás. Eu não sei porque eu vou falar isso, mas eu estou obedecendo. 15 anos atrás, no dia 22 de setembro de 2008, o Senhor me levou para um congresso. Todo mundo sabe que eu fui católica. Nasci no lar católico. E Ele me levou para um congresso da carismática, da igreja católica. Só que eu estava passando numa fase da minha vida muito difícil. Eu tinha relacionamento com Deus. Eu conhecia a Deus. Não da forma que eu conheço hoje. E só que chegou um momento da minha vida que eu tomei algumas decisões. E isso me fez me afastar dele. Eu entrei em um relacionamento. Esse relacionamento durou 10 anos. E aí, nesse dia, eu estava lá. Todo mundo estava adorando a Maria. Era justamente numa oração, no momento da tarde. E estava todo mundo adorando, era uma imagem enorme, grande. E subiu um casal de jovens. Eles tinham mais ou menos 20 anos, mais ou menos. E eles começaram a dar um testemunho. E eles falaram assim, a gente decidiu que a gente vai ter um relacionamento santo. Aquilo entrou no meu coração, me rasgando naquela hora. E aí, naquela hora, eu comecei a falar com Jesus. Eu falei assim, Jesus, eu sei que essa não é a vida que o Senhor tem para mim. Eu sei que o Senhor tem algo melhor para fazer na minha vida. E eu abro mão daquilo que for necessário. Porque eu entendi que é essa a realidade que o Senhor quer para a minha vida. E eu comecei a orar e foi a primeira vez que eu ouvi Jesus falar comigo. Audivelmente. Sem dúvida nenhuma, em meio de muitos barulhos, em meio de muitas coisas. E aí ele falou assim, eu quero mudar a sua história. Eu quero mudar a sua vida. E eu vou te dar aquilo que você quer. Mas para isso,
você precisa me entregar a sua vida. E naquele dia eu não pensei mais nada. Eu falei assim, Jesus, quem me conhece sabe como eu sou. Se eu tenho convicção de uma coisa, eu me lanço nela. Eu tinha tanta convicção de que Jesus queria mudar a minha realidade, Ele queria mudar a minha história. Eu entendi que aquela não era a realidade que Ele queria para a minha vida. Que eu falei assim, a partir de hoje, levantei a minha mão e falei assim, a partir de hoje o Senhor faz da minha vida o que o Senhor quiser. Eu sou tua. Me leva para onde o Senhor quiser, faz o que o Senhor quiser da minha vida. E, literalmente, Deus mudou toda a minha história. Por que eu estou dizendo isso e por que essa parábola falou comigo? Porque Ele foi me encontrar lá. Ele sabia que chegou um momento da minha vida que eu fui me perdendo aos poucos. Ninguém perde o caminho, ninguém sai do rebanho, ninguém sai da presença, ninguém sai do propósito, ninguém sai dos planos de um dia para o outro. Eu fui saindo aos poucos, eu fui me afastando aos poucos. E naquele dia, foi o que Ele ministrou no meu coração ontem. Eu fui ao teu encontro. A sua decisão não tinha a ver com você. Porque quando Ele vem ao nosso encontro, nós somos tão constrangidas com a presença dEle, com o amor dEle, que é inevitável a gente dizer não. Então eu não sei. Onde é que você sentiu que você se perdeu? Eu não sei se nessa noite você está sentindo que você já perdeu o propósito. Ele está te dizendo, eu te trouxe aqui para te dizer que eu te encontro. Eu quero mudar a sua história. Eu quero mudar a sua realidade. Eu quero mudar a sua vida. Porque o que o Senhor tem para fazer na nossa vida é infinitamente mais do que nós pedimos e pensamos. Só que muitas vezes, nós, por medo, nós não vivemos essa realidade. Então, Jesus, Ele diz para nós, eu te encontro. Por mais que no trajeto nós venhamos a nos desviar do propósito, Ele vai atrás de nós. Porque Ele nos ama. E o maior interessado para que a gente viva a vida que Ele determinou para nós é Ele. Mas nós precisamos deixar ser encontrado. Eu tinha uma decisão naquela tarde. Ou eu aceitava a realidade que eu estava vivendo e vivia o resto da minha vida. Talvez eu não sabia nem se eu estava viva até hoje. Com certeza eu não estaria aqui em Portugal. Mas a gente precisa entender. A gente precisa deixar ser encontrado. E às vezes Ele chega para nós, Ele nos chama, Ele quer nos atrair, nós impedimos e nós resistimos àquilo que Ele quer fazer na nossa vida. Então eu te digo nessa noite, seja ousado. Só vive grandes coisas em Deus quem é ousado. Se você não for ousado para dizer sim, dizer assim, bora lá, vamos lá, se o Senhor está indo na frente, eu vou. A gente não vive grandes coisas. A gente continua na nossa vida de mediocridade. E às vezes, a gente vai olhar para o outro e vai dizer assim, nossa, mas fulano já está vivendo isso. Sabe qual é o segredo? Ousadia. A palavra vai dizer que Ele não nos deu espírito de covardia, de medo. Então nós precisamos ser ousados. Primeiramente para deixar ser encontrado por Ele. E depois para viver grandes sonhos. Eu vi uma imagem essa semana que eu achei muito legal. Tinha assim, um avião e dizia assim, os nossos planos. O avião era desse tamanho. Aí depois dizia assim, os planos de Deus. Era gigantesco o avião. E é dessa forma. Mas para viver os planos de Deus e para ser encontrado por Ele. E às vezes esse encontrado é você ser encontrado no lugar certo. No tempo certo, com a pessoa certa, no propósito certo, para que alinhe o céu e a terra e o propósito dele se cumpra na sua vida. Você precisa estar disponível. Porque essa ovelha, talvez ela pudesse dizer não, ela não queria, ela se perdeu e ela foi.
Mas a palavra hoje é seja ousado. Amém? Para você viver grandes coisas que Deus tem para viver na sua vida. Se você tiver medo, você não vai, não. Mas que o Espírito Santo te encoraje nessa noite. Eu oro para que a mesma coragem que Ele tem colocado no meu coração, Ele coloque no seu coração. A mesma ousadia que os discípulos tinham e que muitos de nós temos hoje. Se você não tem, a sua oração vai ser assim: Espírito Santo, me dá ousadia. Me ajuda a ter posicionamento de filho de Deus, de filha de Deus. Gente, dentro de nós tem o poder mais extraordinário que tem nessa terra. É o poder de Deus que está dentro de nós. E a palavra diz que Ele vai fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera onde? Em nós. Se você não está vivendo aquilo que você tem pedido, além do que você tem pedido, pensado, é porque você não está deixando que esse poder seja manifesto através da sua vida. Para você declarar, para você se posicionar, para você ter o discernimento e viver aquilo que Ele tem para a sua vida. Então, Jesus, Ele não desiste de nós. E a segunda parábola, Jesus nos chama a resgatar o que foi perdido dentro de casa. Essa ovelha estava no deserto. E o pastor foi lá encontrá-la. Mas a segunda parábola vai falar de uma mulher. É interessante que o Gustavo nem sabia da minha pregação. O Gustavo está falando da mulher, do posicionamento da mulher dentro de casa. Da mulher que ora, da mulher que busca, da mulher que entende o seu lugar. Gente, quando a mulher ora, o céu move de uma forma extraordinária. E a gente precisa entender esse lugar. E é interessante que essa mulher, ela tinha 10 moedas e ela perde uma. Era uma moeda de prata que equivalia a um dia de trabalho. E ela perdeu. Talvez ela dissesse assim: nossa, eu tenho mais. Por que eu vou me preocupar com essa que eu perdi? E o que é que o Espírito Santo ministrou no meu coração? Que tem muita gente perdendo coisas preciosas dentro de casa, mas não dando valor àquilo que está perdendo. Ah, o que que tem isso? Ah, foi uma palavra que falou e ofendeu, depois vai passar. E aí vocês têm minado os relacionamentos dentro de casa. Tem minado os relacionamentos entre os casais. Tem minado os relacionamentos de pais com filhos. E nessa noite o Espírito Santo te trouxe aqui para te lembrar o que é que você tem perdido dentro da sua casa. A paz você tem perdido dentro da sua casa. A sua casa deixou de ser um lugar onde você sai do trabalho com alegria para estar nela? Será que você já não consegue mais olhar no rosto da sua esposa ou do seu esposo? O que é que se perdeu dentro da sua casa? A alegria? A busca pela presença? Porque às vezes quando nós falamos de valioso, nós esquecemos que a nossa intimidade com Deus é o que nós temos de mais valioso. E aonde? Dentro da nossa casa, no nosso secreto. Talvez seja isso que você perdeu nessa noite. É isso que o Espírito Santo está te dizendo. É isso que o Espírito Santo está te dizendo assim: volta para esse lugar. Busca a minha presença de novo. Faz igual essa mulher, busca a luz de novo. Ela acende a lamparina, que era para nada ficar oculto, era para que tudo ficasse exposto, tudo ficasse claro. E muitas vezes tem atitudes dentro de casa que está gerando escuridão. O Senhor está te dizendo nessa noite: joga a luz nisso. Traz à tona, traz clareza. E ela não só ela acende a lamparina, mas ela vai varrer. Para que não ficasse nenhuma sujeira, para que tudo fosse vasculhado como precisava ser. Eu fiquei imaginando essa mulher passando dentro de casa. Com certeza ela deveria ser aquelas pessoas que tem mania de limpeza. Jesus está falando nessa noite, né? Se você tem mania de limpeza, misericórdia, já ora pedindo ao Senhor para repreender isso da sua vida.
Amém? Que tem gente que não vive. Tem gente que chega em casa, não desfruta da casa, não desfruta da família, porque fica nessa mania de que tudo tem que estar limpo. Não estou dizendo que tem que ficar bagunçado nem sujo. Não é isso que eu estou dizendo. Mas tudo que é excesso é disfuncional. Se você é excessivo na limpeza, busca cura em nome de Jesus. Então essa mulher, ela vai varrer, ela não se conforma, ela não para, e às vezes a gente desiste daquilo que a gente quer que mude na nossa família. Dentro da nossa casa, a gente se acostuma com o ambiente tóxico. A gente se acostuma com a falta de comunicação, ou a comunicação desequilibrada. O que perdeu na sua casa? Será que foi a comunicação? Será que foi o respeito? Será que foi o limite do outro? Ou o seu limite? Então, essa parábola, o Espírito Santo trouxe isso muito ao meu coração, para a gente pensar o que a gente perdeu dentro de casa. Tem casais que são casados há muitos anos e perdeu o quê? Perdeu essa intimidade, perdeu essa conexão. Porque foi se acostumando, já está casado mesmo, e aí? Faz diferença, não? Não vai largar, não vai divorciar. Mas você deixa de viver o extraordinário que Deus continua querendo que você viva dentro da sua casa. Que o Espírito Santo ministre no seu coração. O que é que você perdeu? E Jesus nos chama a resgatar o que foi perdido dentro da nossa casa. O que é que você perdeu? O que é que o Espírito Santo está trazendo ao seu coração? E a terceira parábola é onde Jesus nos ensina a entendermos verdadeiramente o lugar e o valor do arrependimento. Então, para eu chegar nesse lugar do valor do arrependimento, entender o princípio do arrependimento, o quão ele é importante na nossa vida, eu preciso primeiro deixar ser encontrado por ele. Eu preciso ter sede de estar nesse lugar de intimidade, porque é o Espírito Santo que vai nos convencer desse arrependimento. Mas não há como ser convencido pelo Espírito Santo se a gente não estiver nesse lugar de intimidade. E é interessante que às vezes nós queremos que Deus faça coisas nas nossas vidas, e às vezes a gente vê a nossa vida travada, é porque dentro da sua casa algo foi perdido e você ainda não entendeu e precisa ser restaurado. E quando a gente começa a refletir, a parar e olhar para a nossa vida, nós vamos ver a terceira parábola, que é do filho pródigo. E o que é que o Espírito Santo quer nos ensinar? É sobre esse lugar que o filho pródigo chegou. O lugar do arrependimento. É interessante que diante de tudo que ele viveu, quando ele cai em si, ele fala assim: vou voltar para o meu pai. E vou dizer para ele o seguinte: eu pequei contra Deus. Entenda que todo pecado que nós cometemos não é contra o outro. É primeiramente contra Deus. Por que contra Deus? Porque você é filho dele. Quem é pai e mãe aqui? O que o seu filho faz de errado te atinge. Então entenda que todas as vezes que nós pecamos, nós atingimos a Deus. Como? Comprometendo o nosso relacionamento com Ele. Porque a palavra vai dizer que a única coisa que nos separa de Deus é o nosso pecado. Então, quando nós pecamos, nós nos afastamos dEle. Então, compromete, toca nele. Porque todo pai, toda mãe que um filho faz algo de errado, não tem como o pai não sentir. A mesma coisa somos nós. Por isso que nós não devemos aceitar viver uma vida de pecado. Porque todas as vezes que nós pecamos, nós entristecemos o coração de Deus. E esse filho, ele cai em si. E a primeira coisa que ele diz: eu pequei contra Deus. E é interessante que ele diz que ele pecou contra Deus na presença do Pai, na vista do Pai. Diante de ti. E ele pede perdão ao Pai, reconhecendo que ele pecou contra Deus.
mas que ele também afetou o pai terreno. E ele cai em si, ele se arrepende. Ele se arrepende. O que é arrepender, pastor? É você entender o caminho errado que você está vivendo e decidir viver um caminho diferente. É você entender que o caminho que você está trilhando não é o que Deus tem para você. E você diz assim, Deus, eu quero viver o que o Senhor tem para mim. Foi o que aconteceu na minha vida. Eu faço isso todos os dias, eu não sou perfeita. Mas eu entendi tanto o amor de Deus para comigo, que é isso que Ele quer que nós entendamos. Que da mesma forma como eu não quero entristecer as pessoas que eu conheço, eu também não quero entristecer aquele que deu a vida por mim. E é isso que tem que estar no nosso coração. É isso que tem que nos fazer levar para o lugar do arrependimento. Nós vamos ser perfeitos? Não, nós vamos falhar, nós vamos pecar, vamos. Mas que haja em nós essa consciência. Igual esse filho pródigo, pai, eu pequei contra ti. Deus, eu pequei. Mas eu quero refazer o caminho. Eu quero viver diferente. Isso é arrependimento. E o que me chama a atenção é que nas 3 parábolas havia uma alegria. Primeiro no céu, depois nos anjos. Quando um pecador se arrepende. Há algo extraordinário que acontece quando nós reconhecemos o nosso pecado. Quando nós reconhecemos que nós estamos na rota errada, no caminho errado, agindo da forma errada, o Espírito Santo quer te dizer nessa noite, há uma festa, há uma alegria no céu. E eu fiquei imaginando que a gente vê falando de Estevão, que Estevão, quando ele está sendo apedrejado, ele olha para os céus e ele vê os céus abertos e Jesus em pé, dizendo assim, eu estou aprovando o que você está fazendo. Aí eu fiquei imagine quando eu e você, nós nos arrependemos daquilo que nós fazemos, os anjos se alegram, Deus se alegra, os céus se alegram. E é isso que a gente precisa entender, não é só aqui, é no nosso dia a dia. Você ofendeu o seu marido, se arrependa. Você ofendeu sua esposa, se arrependa. Você não tratou bem os seus filhos como precisaria, se arrependa, porque é uma festa no céu. Os anjos se alegram. E havia banquete em todas as 3 parábolas. Na primeira, ele chama os amigos, chama os vizinhos. Ele põe a ovelha no ombro. Ele fala assim, eu estou feliz, eu estou tão feliz que eu não quero comemorar isso sozinho. Eu quero chamar os mais próximos, eu quero chamar os mais íntimos para comemorar, porque a ovelha que estava perdida voltou. Eu encontrei ela não voltou, mas eu encontrei, porque Ele nos encontra, porque Ele é o maior interessado nisso. Naquele dia foi Ele que foi lá me encontrar. E quando a gente está nesse lugar que a gente é encontrado por Ele, a gente tem o privilégio de entender o amor dEle. Só que aí a gente não é só encontrado, a gente também começa a dizer para Ele arrumar a nossa vida, arrumar a nossa casa. Colocar tudo em ordem. Tirar o que precisava ser tirado. E a primeira coisa que Ele fez na minha vida foi tirar aquele relacionamento. Eu glorifico Ele por isso. Porque Ele tinha algo muito melhor para fazer na minha vida. Então Ele vai tirando, Ele vai colocando em ordem todas as coisas. Mas eu preciso entender que esse lugar de alegria, ele está disponível para nós. Às vezes nós falamos que Jesus morreu na cruz para a gente não ir para o inferno. Não foi isso. Você sabia que não foi por isso? Jesus morreu na cruz porque a gente precisava se arrepender e ser perdoado. Porque sem perdão a gente não entra nos céus. Sem arrependimento a gente não entra nos céus. Porque para entrar no céu Ele vem buscar uma igreja santa, imaculada. Uma igreja parecida com Ele. Ele disse a Moisés, anda na minha presença e ser perfeito.
É a presença dele que nos santifica, é a presença dele que nos molda, é a presença dele que nos transforma, é a presença dele que nos faz parecidos com ele, é a presença dele que nos constrange diante do pecado. É a presença dele que gera em nós arrependimento, conversão de rota, transformação de mente. É a presença dele. E quando nós nos arrependemos, algo extraordinário acontece dentro de nós. Nós experimentamos do perdão. E o que significa perdão? Significa cancelar uma dívida, um delito, uma injustiça feita contra nós. Quando perdoamos, optamos por deixar de lado o ressentimento, a raiva, a indignação que dirigimos ao agressor, em vez de guardarmos rancor ou buscar vingança. Romanos 12, 19 vai dizer: meus amados, não façam justiça com suas próprias mãos, mas deem lugar à ira de Deus, pois está escrito: a mim pertence a vingança e é eu que retribuirei, diz o Senhor. Perdoe. Perdoe. Perdão nunca é justo. Perdão nunca é justo. A gente não perdoa porque o outro merece, porque se fosse assim, a gente não receberia o perdão de Deus, porque a gente não merecia. E todo arrependimento vai nos levar para esse lugar de perdão, ou liberar perdão, ou pedir perdão primeiro a Deus e ao outro. Porque aquele filho pródigo, ele primeiramente, ele confessou que ele assumia que ele tinha feito algo de errado. Mas ele disse assim: eu quero fazer diferente. O perdão sempre oferece graça ao infrator. Quando ele não merece. Sabe por que Maria ela lavou os pés de Jesus? Ela ficou ali adorando a Jesus, dando o melhor que ela tinha, porque ela entendeu o nível de pecado que ela tinha. Ela se achava tão pecadora antes de Jesus, mas ela foi alcançada pela graça e pelo amor de Jesus, de tal forma que ela disse assim: ele deu tudo por mim. Eu não era ninguém e ele me fez alguém, então eu tenho que dar para ele o que é de melhor. O arrependimento nos leva a ver a nossa verdadeira identidade. O arrependimento nos leva a sentir o amor de Deus que nos constrange, que nos protege. Esse amor perdoador, ele nos protege. Mas é interessante porque esse amor também vai nos ensinar o que é perdoar. Se você tiver dificuldade de perdoar alguém, olhe para a sua vida. Olhe quem você é. Olhe quem você era. Olha o quanto Deus te perdoou por tantas coisas que você já fez. E aí você vai entender que o outro também não merece, mas ele, você vai dar de graça. Porque você recebeu de graça. Você só precisou crer e dizer, entregar sua vida para ele. Se coloque de pé no seu lugar. Eu quero concluir te dizendo que esse lugar de arrependimento é o melhor lugar que nós precisamos estar todos os dias. É nos arrependermos de murmuração que nós fazemos no dia a dia. É arrependermos da falta de tempo que nós temos para ter intimidade com Ele. É nos arrependermos de olharmos para nós e muitas vezes nos desprezarmos quando Ele nos valoriza. Feche seus olhos, coloque a mão no seu coração e deixe que o Espírito Santo te convença nessa noite. Do que você precisa se arrepender? Comece, diga, Espírito Santo, fala comigo. Espírito Santo, ministra no meu coração aquilo que eu preciso me arrepender. Arrepender de não ter coragem de me posicionar naquilo que o Senhor tem para mim. Arrepender da minha incredulidade, da minha resistência. Me arrepender de muitas vezes valorizar tantas coisas e não valorizar a tua presença. Me arrepender de ter me afastado desse lugar, do lugar secreto, do lugar de intimidade, de adoração. E deixar de desfrutar do teu amor, da tua presença, que nos constrange.
Deixe que o Espírito Santo ministre o seu coração. Sem o seu amor, sem o seu perdão, o que seria de mim? Deus me amou tanto que entregou seu filho para morrer em meu lugar. Deus me ama e o seu amor é tão grande e incondicional. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos. Deus me ama, Deus me ama e o seu amor é tão grande e incondicional. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos para mim. Que essa palavra ela gere isso no teu coração. Eu sei que o Espírito Santo está te ministrando no teu coração de pecados que você já praticou, que você tem praticado. Escolha, decida esse lugar de arrependimento. Que essa verdade ecoe no seu ouvido. Que quando você ir nesse lugar, vai haver uma alegria no céu. Você vai ser cheio do amor dele que te constrange, que te restaura, que te cura, que te transforma, que te alcança onde você estiver, que muda a sua vida, que muda a sua família, que traz para dentro da tua casa aquilo que foi perdido, que restaura o teu relacionamento com o Pai. Naquele momento, aquele filho pródigo, ele chegou e o pai estava alegre. É interessante que ele começa a falar do arrependimento dele. O pai não diz nada, o pai só diz assim: traz roupas. Porque esse lugar de arrependimento muda, tira as nossas vestes, tira de nós as vestes que não nos pertencem. Ele nos dá veste nova, Ele restaura a nossa identidade, Ele restaura os caminhos que nós vamos andar, porque sandálias novas foram colocadas no pé do filho pródigo. Então entenda nessa noite que esse lugar de arrependimento é um lugar extraordinário que nós precisamos estar. É um lugar que nós devemos buscar todos os dias. O problema não é só você pecar. O problema é você não se arrepender e você deixar que o pecado te escravize de novo, te coloque no lugar que ele não te chamou para estar. E eu tenho certeza que se você decidir nessa noite estar nesse lugar, coisas extraordinárias vai acontecer na sua vida. Coisas extraordinárias. Eu digo para você aqui, ó, sentindo no espírito, tem gente que tem vida travada, financeiro travado, por falta de arrependimento. Tem família sendo destruída por falta de arrependimento. Tem pessoas com a vida profissional travada por falta de arrependimento. E que o Espírito Santo te convença nessa noite. Existem pecados que nós precisamos procurar as pessoas para a gente confessar, para a gente ser curado. Mas todo pecado precisa ser confessado diante de Deus. Deus não vai deixar de chamar por isso. E Deus é o maior interessado em ouvir a nossa declaração daquilo que nós estamos fazendo de errado. É igual a felicidade de um pai, de uma mãe, quando um filho chega para você e diz: pai, mãe, eu errei.
A mesma alegria que há no seu coração, há no coração de Deus. Quando nós assumimos que nós erramos e nós pedimos para Ele, me ajuda a acertar, me ajuda a fazer diferente. Foi para isso que Ele nos chamou nessa noite. Para que essa palavra entre no nosso coração. E a partir de hoje nós entendamos o quão importante é nos arrependermos de coisas que nós estamos fazendo. Para que não só o céu se alegre, mas que nós possamos viver a novidade de vida que Ele tem para nós. Amém? E eu não podia encerrar esse culto sem fazer 2 orações. Talvez você esteja aqui nesse lugar e assim como eu um dia estava num lugar improvável, mas aqui é um lugar totalmente improvável, mas o Espírito Santo falou com você. Ele falou de coisas que você está vivendo e Ele tocou no teu coração para que você tenha essa vida transformada, assim como um dia a minha vida foi transformada radicalmente. E eu tenho vivido coisas extraordinárias, sonhos que eu jamais imaginei, estado em lugares que eu jamais imaginei, porque um dia eu decidi viver os planos que Ele tinha para a minha vida e abrir mão daquilo que não era dele na minha vida. Então, se aqui nessa noite nós temos alguém que ainda não tomou essa decisão, mas hoje o Espírito Santo, o Senhor te trouxe para esse lugar, para que você entregue a sua vida para Ele, para que você viva coisas extraordinárias que Ele tem para viver na sua vida. Que Ele mude a sua história, mude a sua realidade. Tem alguém aqui nessa noite que ainda não fez essa oração e quer fazer essa oração? Se tiver, levante uma de suas mãos onde você estiver. Você nessa noite quer entregar a sua vida para Jesus. Você quer dizer assim: Senhor, eu quero experimentar desse lugar de arrependimento. Eu quero experimentar do Teu amor. Eu quero experimentar da Tua graça, de quem Tu és. Tem alguém no nosso meio? Se tiver, levante uma de suas mãos. E a segunda oração é para você, talvez esteja nos assistindo ou esteja aqui também, que essa palavra falou com você e você quer restaurar o seu relacionamento com Ele. Você quer voltar novamente a ter intimidade com o Pai, igual o filho pródigo. Entendeu que onde ele estava não era o lugar dele. Ele se arrependeu e ele falou assim: Pai, eu quero ter de novo. Está contigo, está na tua casa, viver os teus planos, os teus propósitos. Tem alguém nessa noite? Glória a Deus, aleluia, glória a Deus. E há festa no céu nessa hora. Aplauda a igreja, glorifica, porque os anjos nessa hora eles estão alegres. Há uma festa, uma alegria extraordinária no céu. Aleluia, glória a Deus. Eu quero convidar você que levantou suas mãos, vem aqui à frente para orarmos por você. Glória a Deus. Aleluia. Incondicional. Deus te ama e Ele está sempre de braços abertos. Deus te ama. Deus te ama e o seu amor é tão grande, incondicional. Deus te ama e Ele está sempre de braços abertos para mim. Aleluia. Glória a Deus. Vocês que estão aqui à frente, olhem para mim. Jesus encontrou vocês hoje, igual aquela ovelha, para revelar a vocês que o que vocês fizeram não é nada diante do amor dele por vocês. E há uma festa, há uma alegria extraordinária no céu pelo posicionamento e a decisão de vocês. Tenho certeza disso, e está escrito na palavra porque é uma verdade. Amém? Então eu queria que vocês repetissem uma oração junto comigo, como toda a igreja. Amém? Para selar esse posicionamento de vocês. Vocês vão dizer: Senhor Jesus, nessa noite,
eu entendi que não há lugar melhor do que estar contigo. Nessa noite, eu entendi que o lugar de arrependimento é um lugar extraordinário, onde eu experimento do teu amor, do teu perdão, e a minha vida é transformada. Por isso eu te peço perdão por todos os meus pecados, cometidos por palavras, pensamentos ou atitudes que desagradaram o teu coração. E nessa noite, eu decido te selar contigo a minha aliança que o Senhor estabeleceu antes mesmo de eu existir. Porque o Senhor é o maior interessado em ter relacionamento comigo. Eu restauro o meu relacionamento contigo e declaro que o Senhor é o Senhor da minha vida. E eu quero viver a partir de hoje uma intimidade muito maior do que a que eu tive até hoje. Por isso eu te peço, revela o Pai que tu és e restaura a minha identidade de filho nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Como há uma alegria no céu, também há uma alegria aqui no nosso meio pela decisão de vocês. Não é, igreja? Vamos fazer festa! Festa! Animação! E eu vou contar até 3. No 3, vocês olham para trás e vocês vão ver a festa que essa igreja está preparando para vocês, para receber vocês, para vocês sentirem um pouquinho da alegria que há no céu pelo posicionamento de vocês. Amém? Vamos lá, igreja! 1, 2, 3. Aleluia! Assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Aleluia! Glória a Deus! Você foi abençoado nessa noite? O Espírito Santo falou contigo? Então guarda essa palavra bem guardadinha no teu coração. E não deixe que a culpa te roube aquilo que Ele colocou dentro do seu coração nessa noite. Amém? Pai, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. A Ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Obrigado por tudo que o Senhor fez no nosso meio. Nós continuamos te agradecendo e te louvando. Nos leve em paz para as nossas casas, guardados debaixo da Tua mão poderosa, ó Pai. Que o Senhor nos conduza nessa manhã a viver o extraordinário, a viver o sobrenatural e a desfrutar das bênçãos que o Senhor já liberou sobre as nossas vidas na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, todos os dias dessa semana. Que seja a melhor semana que nós já vivemos até hoje, para a honra e glória do Teu nome, em nome de Jesus. Se você crê, diga amém. Aleluia. Cumprimente a pessoa que está do seu lado, libere uma palavra profética na vida dela. E você que está nos assistindo, que o Senhor te abençoe rique e poderosamente. Que essa palavra continue ecoando no teu coração, entendendo o quanto Ele te ama. O Senhor abençoe não só a ti,